Vamos à nossa conversa de hoje com Jefferson Latos, CEO do Grupo Latos. Seja bem-vindo, Jefferson. Muito obrigado pela participação. Destaques desta quarta-feira. Não conversamos há uma semana. Desde a nossa última conversa, saíram dados de empregos nos Estados Unidos que colocaram mais um ponto de interrogação ou mais uma letrinha nessa equação complicada das expectativas de juros por lá. Seja bem-vindo. Fala, Gabriel, bom dia, Francisco. Pois é, Gabriel, a gente está num cenário aí meio complicado nos Estados Unidos, né? Cortou 50 basis points, parecia que todo mundo assustou. Pô, por que cortou 50, né? Pô, eu mesmo apostava em 0,25, né? Cortou 0,50, assustou o mercado e agora começou JOLTS forte, né? ADP forte, PMI e ISM também mostrando estabilidade ali. Payroll forte, né? Taxa de desemprego baixa, salário alto. Colocou aí, de certa forma, aí o Fed em xeque, né? E amanhã tem CPI, né? Exatamente. Tem dado de inflação aos consumidores norte-americanos. Amanhã, na sexta-feira, dado de inflação aos produtores por lá também. São dois dados importantíssimos. Afinal, se a inflação der uma repicada, meu amigo, aí as críticas à postura mais agressiva do Fed, elas vão se intensificar. Tem gente, ô Latus, especulando até uma interrupção, uma pausa nos cortes de juros já para a próxima reunião. Você já recebeu esse tipo de análise? Como você enxerga essa postura? Pelo menos para o Fed, ele tem conforto, já que não indicou nenhum guidance, não disse o que faria nos próximos passos, então tudo pode acontecer. Mas o mercado está bem convicto de que teríamos alguns cortes neste 2024. Parece que essas expectativas vão se dividindo neste momento. É aquela coisa, Gabriel, a expectativa do mercado vai mudando, né? Vai mudando, de acordo com dados e tudo mais. Tanto é que, assim, o mercado acreditava em 50 basis points de corte, tinha essa possibilidade para novembro, mas 0,25 estava ganhando. 0,25 continua ganhando, só que agora a manutenção está começando a ganhar força, né? Se a gente tiver um CPI forte amanhã, que é bem provável pelos últimos dados, essa questão de manutenção vai ganhar muita força, né? Como você bem citou, o Fed não deu guidance, né? Ele não deu direcionamento para as próximas reuniões, mas vai ser questionado, vai ser criticado, até porque, assim, ninguém engoliu os 50 basis points do corte em setembro. Eu, particularmente, até agora não engoli esse corte, acho que não precisava vir com esse exagero, né? A economia não estava tão necessitada de um corte tão agressivo assim. E detalhe, né, Gabriel? Pensa assim, cortou 50 basis points, a inflação não está desacelerando, o emprego está melhorando, né? A atividade está bem, né? O PIB forte lá nos Estados Unidos. Se tiver uma inflação forte agora, claramente o Fed errou na dose, né? Então vai ser criticado em cima disso. E aí eu vou um pouco mais além. Você imagina se os próximos dados continuam vindo mais fortes e a inflação continuar acelerando nos Estados Unidos? Tem gente que fala que talvez o Fed tenha que reconhecer que errou feio e tenha que talvez cogitar a possibilidade de subir juros. Claro, isso está bem distante na minha visão, né? Mas já tem gente falando sobre isso, ou seja, muita gente acredita na manutenção agora em novembro, principalmente se o CPI vir forte amanhã, e se os dados continuarem vindo forte, muita gente cogita que assim, o Fed vai ter que reconhecer que errou de novo. Vale lembrar que no começo do ciclo o Fed falou, olha, subestimamos demais a inflação. Será que ele não está subestimando de novo? Essa é a pergunta que todo mundo está fazendo, porque a economia americana vai muito bem, obrigado, né? E os efeitos malignos desta alta nos treasuries, Latos, porque temos os juros futuros por lá também pressionando um pouquinho os mercados globais. As bolsas não, porque o mercado americano vem se demonstrando incaível, contra tudo e contra todos, acontece coisa boa, acontece coisa ruim, está sempre subindo. Agora, para o restante dos mercados, juros acima de 4, como estão negociando neste momento, maior patamar aí em algumas semanas, podem ser preocupantes na tua visão? Quais os efeitos deste aumento repentino nos treasuries de 10 anos, o que não se imaginava para este finalzinho de ano? A gente tem que pensar assim, Gabriel, a gente até conversou aqui sobre isso, né? O qual era positivo o corte de juros nos Estados Unidos, pensando em Europa, pensando em Brasil, pensando em emergentes, né? Porque você teria uma migração de capital, né? Você tem o capital que está nos Estados Unidos e iria para outras praças que renderiam mais, né? A nível de juros. Por isso que até foi positivo, cortou 50 basis points nos Estados Unidos, subiu os juros aqui, nosso juros fica muito atrativo para o carry trade.
A questão é a seguinte, se os Estados Unidos só manter o atual juros e não ter uma perspectiva de corte, né, você prefere o quê? Ter 4,5 com segurança ou 12 com risco? Né? Então o investidor olha para isso e fala, vou ficar aqui nos Estados Unidos, vou ficar aqui na segurança mesmo, que eu estou sem risco. Né? E também eu estou rentabilizando em dólar. Então tem essa diferença também. Então, ou seja, emergentes perdem fluxo. E assim, ontem, só puxando esse movimento aí, essa preocupação, ontem era para a gente ter ali, de certa forma, um anúncio da China com estímulo para a economia, para a infraestrutura, né, de cerca de 2 trilhões de yuans, que ia para casa de 280 bilhões de dólares. E simplesmente não falaram sobre isso. Né? Na nossa visão aqui do lado de cá, Gabriel, isso tem um pouco a ver com esses dados mais quentes da economia americana e com o risco dos Estados Unidos já pisar no freio antes de continuar acelerando com essa questão de corte de juros, né? O que afeta a China diretamente. Então, a gente acredita que já esse movimento de dados melhores nos Estados Unidos já começou a afetar aí, talvez, uma reaceleração mais firme por parte da China ali, né? E claro, isso reflete em commodities, reflete em emergentes também, a gente sentiu isso ontem e tende a continuar sentindo hoje, apesar que o IPCA traz o ânimo ali, de certa forma, de que, olha, o IPCA está mais forte, está muito próximo da banda, consequentemente, o BC vai subir juros aqui, então isso ameniza um pouco esse cenário. Mas mesmo assim, esse movimento dos Estados Unidos, essa preocupação de talvez não ter mais corte, pelo menos não em novembro, ou cortes mais reduzidos, começa a preocupar todo mundo que depende dos Estados Unidos, principalmente do fluxo que vem dos Estados Unidos. Sobre China, o Ministério das Finanças convocou uma coletiva para o próximo sábado e a expectativa do mercado já viu, né, o Jefferson? Não preciso nem falar. Anúncio de novos incentivos. Então a conversa é revigorada, renovada. Se esperam agora novos incentivos para o sábado, para este final de semana. Vamos ver, claro, como começaremos a próxima semana. Não dá para contar com o ovo na galinha, então vamos aguardar, claro, essas informações. O Ministério das Finanças convocando uma coletiva. O ministro Lan Fuan irá anunciar medidas para intensificar o ajuste anticíclico da política fiscal, segundo informações oficiais, o comunicado, a convocação. Temos pontos diferentes, a gente já falou sobre isso anteriormente para as principais economias do mundo. O que preocupa mais é com a Europa, porque lá não dá mais para segurar juros altos, nós já temos inflação para baixo da meta estipulada, 1,8% na última prévia, e a economia, principalmente da Alemanha, vem sofrendo bastante. Setor industrial com destaques negativos sucessivos. O PMI do S&P Global indicando retração para a indústria alemã novamente. E nós tivemos as encomendas à indústria que caíram mais de 5% na última divulgação, bem acima do esperado. A produção industrial veio acima da projeção, mas estes outros dois dados que indicam um pouquinho mais do futuro estão tirando o sono de muitos investidores. Então, para alguns países, Estados Unidos não cortar juros pode ser um pouquinho mais catastrófico. Vamos, claro, a um rápido intervalo comercial. Na volta, mais destaques do mercado. Funciona por aqui e temos expectativas para os Estados Unidos. PNC News.